Olá, meus irmãos. É quinta-feira da 33ª semana do tempo comum e nós continuamos a ler os discursos escatológicos de Jesus, ou seja, aqueles discursos que versam sobre o fim do mundo, o fim da nossa vida, a meditação que nós devemos fazer sobre a brevidade da vida. Uma meditação muito sã, muito salutar para todo cristão, não é? Faz a gente viver a vida do jeito certo, sem se prender a picuinhas, sem se prender às coisas que passam, não é? Buscando sempre as que não passam. Gente, na continuidade daquele evangelho de ontem, não é? Que é um evangelho muito importante, um resumo de toda a história da salvação, não é? Eu me dei conta que gravando eu fiz até um áudio aí, um vídeo maior do que todos os outros que eu já tinha feito para dias de semana, justamente porque era muito complexo o texto de ontem, não é? Mas vale a pena gastar alguns segundos a mais. Em média 20 segundos eu gastei a mais do que eu costumo gastar. E hoje o texto é pequenininho, porém é consequência e continuação do de ontem, né? Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, veja, no caminho para Jerusalém ele contou aquela parábola, a parábola de ontem, né? E quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, ele começou a chorar e disse: "Se tu, ó Jerusalém", nós poderíamos acrescentar, né? Se tu, ó Jerusalém, também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. De que Jesus estava falando? Bem, ele estava fazendo aqui ao menos duas camadas de profecia. A camada mais imediata é aquela que anuncia o fim de Jerusalém, a Jerusalém física, um fim não da cidade em si mesma, mas um fim de uma Jerusalém que tinha no seu coração o templo. Porque no ano 70 depois de Cristo, ou seja, algumas décadas depois de Jesus passar nesse mundo, esse templo foi destruído pelo Império Romano. Por causa de algumas rebeliões que os judeus provocaram, o Império ficou afoito com aquilo e suprimiu as rebeliões e destruiu o templo. Então Jesus estava aqui fazendo uma previsão, não vai sobrar pedra sobre pedra daquilo que é mais importante em ti, Jerusalém, o templo, não é? Que era símbolo da segurança dos judeus, da segurança de Israel. Mas Jesus aqui fazia a previsão de uma coisa que ainda está por acontecer, que é o fim da nossa própria vida, né? Individualmente, aqui cada cristão, mas o fim deste mundo. Então Jerusalém aqui é você, Jerusalém sou eu, Jerusalém é o nosso mundo, é a nossa sociedade, e Jesus, gente, pode olhar para a gente agora, eis um risco, e pode chorar. Eu não quero que isso aconteça, eu desejo profundamente que isso não aconteça comigo. Que Jesus olhe para mim e chore e diga: se tu, Eduardo, também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, porque tu, Eduardo, estás buscando a paz onde a paz não está, porque tu, Eduardo, estás buscando o sentido de vida onde ele não se encontra, porque tu, Eduardo, buscas compensações o tempo inteiro, porque não crês na alegria que só eu tenho para te oferecer. Eis aí um risco das coisas que podem acontecer quando Deus voltar o seu olhar sobre mim no dia final da minha vida. Deus me livre de que Ele tenha que chorar sobre mim.
Porque a vida, que pode ser que eu desperdice, a vida, que pode ser que eu queira curtir com todas as oportunidades mundanas que ela tem para me oferecer, um dia vai chegar ao fim, e é por isso que ele diz: dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti. E o que são as trincheiras contra a nossa vida, gente? São os problemas enormes? Não, 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 não. As trincheiras são o declinar da vida. A nossa vida é finita neste mundo. E se a gente não reconhece a visita de Deus que acontece pela palavra, pela igreja, pelos sacramentos, pela oportunidade de rezar e que a gente não aproveita, que a gente desperdiça, resta a Deus chorar sobre nós. Que isso não nos aconteça. Aproveite o tempo que te é dado com Deus.